Tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom dia, gente. Então, o pastor Pedro está em merecidas férias e aí vim substituí-lo hoje. Eu acho que isso é com todos, mas isso acontece comigo. Eu tenho alguns livros preferidos da Bíblia. Não quer dizer que a gente não lê os outros, mas tem uns que a gente prefere, né? Não é o meu livro preferido, o livro que eu mais gosto é Jó, mas Jonas é um livro que eu gosto bastante. E tem umas coisas bem interessantes em Jonas, tem umas ideias legais de Jonas, diferentes, que inclusive me identifico. Separei uma delas para conversarmos hoje. Jonas é um livro curto, é um daqueles livros de ler em uma sentada, são 4 capítulos apenas, mas Jonas, tá vendo como eu gosto de Jó? Mas Jonas tem uma participação interessante, inclusive no Novo Testamento. Jonas vai ser relembrado no Novo Testamento. Jonas esteve dentro de uma baleia ou dentro de um peixe grande? Eu gosto dessas discussões inúteis também. E tem uma explicação bem interessante. Se baleia e peixe grande é a mesma coisa. Será que é? Não é? O pessoal da biologia agora fica louco, né? Não é! Baleia respira ar, peixe não. Baleia é mamífero. Eu sei dessas coisas. Mas na época, se eu olho uma baleia e eu olho uma gazela e um atum, com quem a baleia se parece mais? Com um atum. Então, para o homem da época era um peixe. Mas se você quiser entender mais de Jonas, tem esse canal. Ai, que moço bonito! Tem esse canal e tem essa série, que são 7 vídeos. São 7? São 6. Eu acho que são 6 e daí tem mais um de link. São 6 vídeos em que eu vou versículo por versículo lendo e explicando Jonas. Então tem todos os versículos. Então, olha como é bastante coisa, porque são 4 capítulos, eu transformei em 6 versículos, em 6 vídeos, né? Em que todo o texto de Jonas é lido, e aí explicado, e aí eu explico inclusive em hebraico como é que se diz peixe, e por que era peixe ou não era peixe, e conta a história do Jonas moderno, um pescador americano que caiu no mar, foi engolido por um peixe e sobreviveu, e ficou 3 dias na barriga do bicho e sobreviveu. É verdade, verdade. Entra lá depois, eu vou deixar de curiosidade. E acontece uma coisa muito curiosa com ele depois. E quando você ouvir a história dele, você vai lembrar do Michael Jackson e depois você me conta por quê. Vamos lá. Então, se você quiser saber mais sobre Jonas, é isso. Mas eu separei, então, para hoje, alguns trechinhos de Jonas, alguns poucos versículos. Acho que todo mundo conhece a história dele. Todo mundo conhece a história de Jonas? Sim, né? Alguém? Honesto, não tem problema, nós estamos aqui para aprender. Alguém nunca ouviu falar desse senhor? Não? Beleza, todo mundo. Então, eu separei os trechinhos, só para a gente contextualizar. Jonas, no seu comecinho, diz assim, versículos já 2 e 3. Então, Jonas se levanta, né? Deus fala com ele e fala, levanta, vai para a cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor e foi para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vocês já foram a Tarsis? Não? Não? Dá para ir de autocarro. Quer ver onde fica Tarsis? Mostra lá. Opa, lá é onde, o círculo lá é onde fica Nínive, ali está bem marcado onde fica Jope, e onde fica Tarsis? Põe o próximo. Olha lá onde é. É aqui na Espanha. Você vê que era bem pertinho, né? Quando você quer fugir de Deus, aprenda com Jonas. Foi para longe. E se você não entendeu, Jonas foi para o fim do mundo.
Porque o mundo acabava aqui. Não tinha Colombo, não tinha Américo Vespúcio. Aqui é o fim do mundo. Quando Jesus fala ir até os confins da terra, é aqui que ele está falando. É o fim do mundo, não tem mais mundo para cá. Até as grandes navegações, aqui acabou, não tem mais nada. O que se sabia do mundo, tinha para lá, as terras da Índia, e tinha para cá. Aqui acabava. Até o século XIV, não tinha mais. É o fim do mundo. Mas volta lá no anterior. E agora você também reparou em uma outra curiosidade. Nínive não tinha praia. Porque a gente quando pensa, né? Daí o peixe soltou Jonas e tal, daí ele já estava na cidade de Nínive. Não. De onde o peixe soltou Jonas até ele chegar em Nínive, teve uma boa caminhada ali que provavelmente ele pensou bastante na vida. Né? Mas esse é Jonas. Aí ele vai para Nínive e o que acontece lá? E aí veio a palavra do Senhor uma segunda vez. Aí tem toda a história do peixe e tal, depois você vai entender. Esse meio nós pulamos essa partezinha, que esse não é o foco hoje. E veio a palavra do Senhor uma segunda vez sobre Jonas, dizendo, levanta, vai para Nínive, prega contra ela, prega uma mensagem de arrependimento, prega a mensagem que eu te digo, e aí o que acontece? Acontece o milagre de Nínive. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram em jejum, se vestiram de saco, desde o maior até o menor. Você vai ver que não só os homens de Nínive fizeram jejum, eles botaram a criação em jejum. Os animais de Nínive não comeram, era para ninguém comer, tamanho o jejum que eles buscavam. Eles se vestiram de saco, fizeram jejum, buscaram o Senhor. Versículo 10, e Deus viu as obras deles, como se converteram do mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não fez. Deus perdoou Nínive. Que alegria para o coração de Jonas, certo? É, né? Não sei, vamos ver o que diz o versículo 1 do capítulo 4. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Você não entendeu? Eu vou explicar simplesmente. Jonas olhou para Nínive, disse, Nínive não merece a salvação, Nínive não merece perdão. Foi porque também passou pelo que passou, né? Não ia desobedecer a Deus, senão estaria agora numa latinha de atum. E aí quando Nínive se arrepende, ele fica bravo, porque Deus perdoou a Nínive. Você entendeu? Jonas ficou bravo, triste, irado com Deus, porque viu Deus fazer grande obra no coração do outro. Eu vou dizer outra vez. Jonas ficou talvez invejoso, talvez bravo. O texto, a tradução ali diz irado. Ponto é, Jonas não se agradou de ver Deus fazendo a obra de Deus no coração dos homens de Nínive. Já tinha visto Jonas por esse lado? João Batista, ao contrário de Jonas, disse o seguinte, é necessário que ele, Cristo, cresça, em que eu, João Batista, diminua. João Batista, ao contrário de Jonas, e aí depois você pode ver lá o contexto e os versículos, você vai ver que Jonas está inserido nessa marca, nesse contexto como a marca de Jonas. João Batista, ao contrário, disse o seguinte, eu quero que a obra de Deus aconteça, que ele cresça, e eu, se for para ser usado, estou aqui. Se não, muito bem, muito obrigado, está tudo bem. Que o reino prevaleça acima da minha vontade. E aí, a partir disso, eu separo algumas perguntas para a gente pensar hoje. Eu não sei se o português está certo, eu tentei colocar um português de Portugal, tá? Porque o se ali, eu meto um você ali. Mas tentei adequar. Se não está errado, se está errado, me perdoe. Mas o que é o reino de Deus para si? Suas orações têm clamado para Deus fazer a obra dele na sua vida? Você quer que Deus realize grande obra em sua vida? Perguntas boas, né? Perguntas, inclusive, que se fazem de púlpito.
Você quer que Deus faça uma grande obra na sua vida? Eu sim, quero, claro. Você quer que Deus... minhas orações têm pedido para que Deus faça uma obra sobre a minha vida? Sim. Tem algum problema nisso? Nenhum. É errado isso? Não. O problema é quando o reino de Deus é menor do que o pronome da primeira pessoa. O problema é quando a sua oração é mais sua oração do que clamando para Deus. O problema está quando você quer mais que sua vida do que Deus. Está entendendo? Está entendendo? Por que você quer uma grande obra de Deus na sua vida? Para que olhem e digam, olha o quanto Ele está grande, olha o quanto poder Ele tem, olha como Deus abençoa Ele, ou para que Deus apareça na vida da pessoa? Por isso, por quê? Por que você quer? E para que você quer? Para onde é direcionado o seu coração? Porque esse é o ciclo do desejo humano. O desejo humano funciona da seguinte maneira. Eu tenho um vazio dentro de mim. Qualquer um. Que eu tento preencher ele de alguma maneira. Eu posso preencher ele com algum título, eu posso preencher ele com alguma coisa, eu posso preencher ele com algum bem. Eu tenho um vazio que precisa ser preenchido. Todos nós temos. É normal. Tá? Não tem problema nenhum isso. É a natureza do ser humano ter esse vazio. E esse vazio, ele surge com o que se chama de pecado. É o espaço que tem ali. Esse vazio eu preciso preencher com, e eu coloquei as reticências ali, porque você sabe que é o seu coração. Tem gente que o vazio é preenchido, ou é buscado preencher com o valor da conta bancária. Olhei o saldo disponível lá para levantamento. Apareceu mais do que 5, 6 números? Ou não apareceu em vermelho? Realizei na minha vida. Tem outros cuja realização é uma parede cheia de diplomas, medalhinhas e não sei o quê. Tem militar que, quanto mais pesar para esse lado, né, melhor. Está mais cheio de medalha. Todos nós temos. E aí o que a gente faz? Natural, diante desse vazio, buscar preencher. E aí eu vou, preencho, conquisto. Quando eu conquisto, o vazio ainda permanece lá. Ele não se apaga. E a gente sempre precisa de algo mais. Tem um filme nos anos 80 que é muito legal, chamado Jamaica Abaixo de Zero. É uma equipe de trenó no gelo, só que eles são jamaicanos. Sabe quanto gelo tem na Jamaica? Só dentro dos frigoríficos, né? Porque Jamaica não tem gelo. Mas eles vão correr de trenó. Tal. E aí tem um dos rapazes que ele fala assim, meu sonho é conquistar essa casa. E ele tem um recortezinho de uma revista que ele viu, aquela casa linda, e o outro olha e começa a rir e fala, meu irmão, esse é o Palácio de Buckingham. Não interessa quanto dinheiro você tem, você nunca vai ter essa casa. Né? A rainha não vai, ou hoje o rei não vai vender o palácio para você. Sempre tem alguém com mais dinheiro, sempre tem alguém com um carro mais legal, sempre tem alguém com uma casa maior, sempre tem alguém com uma medalha a mais ou uma medalha diferente, sempre tem alguém um passo a mais ou um passo diferente do seu. A gente não consegue preencher esse vazio. E aí eu volto a sentir o vazio. E aí eu volto para a mesma linha. Ao momento que eu volto a sentir o vazio, eu desejo preencher ele e eu fico nesse ciclo de insatisfação em insatisfação. Uma vez eu visitei um asilo e conversei com uma senhora. Acho que devia ser uma das primeiras mulheres lá do Paraná, do nosso estado no Brasil, que se formou
né, fez a licenciatura em enfermagem. Antigamente era muito técnico, não tinha faculdade, ela foi uma das primeiras mulheres a completar o curso de enfermagem. Uma mulher, o irmão dela era pastor, era uma senhora bastante respeitada no meio batista, tudo, e ela morava num lar, numa casa de idosos, um lar de idosos e tal, e todos os pertences dela eram uma caixinha. Tudo que ela tinha era uma caixinha com algumas fotos e tal. Uma mulher que teve uma vida de sucesso, teve tudo. No fim da vida, tudo que ela tinha se resumiu a uma caixinha. Existe uma ilustração no Novo Testamento que é a do oleiro, que pega o vaso, um grande vazio de cerâmica, desfaz e remolda. E aí eu queria parafrasear essa construção do oleiro, porque Cristo não vem para preencher esse vazio, ele vem para transformar a nossa vida de tal modo que não possa haver esse vazio em nós. E dentro daquela figura do oleiro, imagina um oleiro que faz um vaso, e esse vaso é você quando nasceu. Aí ele pega esse vaso e vai remoldando e dali faz um tijolo na construção do reino. Tijolo tem vazio? Não pode ter, né? Tem que ser aquele tijolinho, né? No máximo ele tem buraquinhos, mas ele não tem um vazio como o vaso é. O tijolo ele é mais sólido do que vazio. Eu queria contar uma ilustração desse grande pastor, que é o Paul Washer, que é a ilustração do colega de quarto. E Deus tocou o coração do Paul Washer, e ele testemunha isso, num dia em que ele estava no seminário. Sabe que os americanos têm muito essa história de morar, né, nas fraternidades e tal. E aí ele se pegou olhando para o colega de quarto dele, que estava fazendo faculdade com ele e tal. E aí ele pensou, eu estou orando aqui para Deus fazer uma obra na minha vida. Eu estou me dispondo a cumprir a vontade de Deus na minha vida, mas eu nunca orei pelo meu colega do quarto. E se o grande pregador, o grande homem de Deus desse seminário for o meu colega de quarto? E aí o Paul Washer faz essa pergunta. Por que nós oramos? Por que nós não oramos para que Deus use o nosso colega de quarto? E que Deus nos deixe carregar as suas malas. Essa é a pergunta dele, por que eu não posso ser o auxiliar do meu amigo? Por que eu não posso ajudar o meu amigo a ser grande? Por que eu quero ser grande? Ficou famosa essa ilustração do colega do lado. Não muda ainda. E aí eu queria contar mais uma ilustração para vocês. A imagem ficou um pouquinho torta, a inteligência artificial nem sempre é tão inteligente assim, mas você vai entender. Então eu vou explicar antes. O dia que você chegar no céu vai ter um grande banquete. Legal? Legal, né? Comida boa. E você vai receber um pratão. Aqueles pratos bonitos assim, sabe? Não é prato de tasquinha não, sabe? Aquele parrudo. Com o que você gosta de comer. E aí, só que tem algumas regras. Ou melhor, uma só. Você vai comer com uma colher. Você não pode pegar a comida com a mão, tem que ser com a colher, certo? Só que a tua colher e tem um lugar para você segurar a colher, não pode segurar em outro lugar. Você vai segurar bem no cabo da colher. Só que o cabo é bem comprido. Comprido de tal modo que você não consegue pegar a comida no seu prato. E aí? Aí você tem a chance de estar no céu ou no inferno. Porque se você quiser uma imagem do inferno, é você com fome, com uma enorme colher, a comida na tua frente e não consegue pegar. E outro, como a colher é comprida, alguém lá da outra ponta da mesa vai pegar do teu prato. Ai, que raiva, né? Olha lá. Mas você tem também a chance de fazer o seguinte. O banquete no céu vai ser mais ou menos assim, ó. A gente com uma colherona. E todo mundo vai comer.
Sabe por quê? Porque essas pessoas já não têm mais o vazio dentro delas. O que ele vai fazer? Você vai pegar a tua colher, vai pegar lá no prato do outro e vai servir lá o terceiro, sem medo de passar fome. Por quê? Porque o segundo, onde você pegou a comida, vai pegar a colher dele, vai pegar a comida lá, o prato do terceiro e vai servir você. Já pensou? A mesma cena podia ser uma briga total, não, esse é meu, não pega, como podia ser uma bênção total. Mano, come aqui, mas eu sei que eu não vou passar fome. Eu sei que eu não vou passar mal, eu sei que eu não vou ficar sem. Um dos vazios que a gente sente é: eu não quero que você tenha dó do diabo. Ele é nosso inimigo, ele vem para nos destruir, ele vem para roubar de nós a identidade que nós temos em Deus. Ele vem com o desejo de de preencher o vazio que há dentro dele. Se você quiser entender o que aconteceu com Satanás, o que acontece com ele é exatamente isso. Ele estava na presença de Deus, é chamado de querubim ungido, tem ilustração da queda do rei de Tiro, ele perde a sua posição celestial e cai. E quando o diabo cai, ele perde mais do que a presença do céu, ele perde a conexão que ele tinha com Deus. E aí ele olha para o ser humano e fala assim: esses também têm pecado, mas esses conseguem se reconectar com Deus. E o desejo do diabo é retirar isso de você, para preencher esse vazio que tem nele. Assim como naquele ciclo do desejo, nós queremos preencher o nosso vazio, o intuito do diabo é simplesmente preencher o vazio dele. O diabo não está nem aí para você. Ele quer roubar o Espírito Santo que mora dentro de você. Quer tirar você de conexão com Deus para tentar pegar essa conexão para ele. Esse é o intuito do diabo. É alguém com fome que quer alimentar o próprio desejo. Você é mero coadjuvante nessa história. Não se ache importante. Ai, o diabo tem me atentado porque eu sou muito importante. Ah, meu irmão, você tá nem aí para você. Ele quer te destruir justamente por isso. Você é descartável aos olhos do diabo. Ele só quer roubar o amor que Deus tem por você, ele quer roubar para ele. Para o diabo você é descartável. E não se preocupe, isso é ótimo. Porque o importante não é quem você é para o diabo. O importante é quem você é para Deus. Mais importante do que quem você é para o diabo é quem você é para você mesmo, é quem você é para Deus. E Deus, quando olha para você, não enxerga alguém com esse vazio. Se o Daniel voltar lá, eu disse que era o ciclo do desejo humano. Não disse que era o ciclo do desejo de Deus. Deus, ao olhar para você, se você já entendeu quem Deus é sobre a sua vida, Deus, ao olhar para você, não vê nenhum vazio. Porque o que poderia haver de vazio ali já foi moldado e preenchido pelo Espírito Santo. O sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para te dar uma nova identidade, preencher todos os seus vazios e te tirar do ciclo sem fim do vazio humano. Põe a última, por favor. E eu estou terminando já. Filipenses 2:7, um dos versículos que eu mais gosto, diz que Cristo esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E aí eu escrevi esse textinho. O de baixo não é versículo, o de baixo é escrito meu. Cristo esvazia-se da natureza celestial para ter uma identidade humana. Nós somos chamados para nos esvaziar da nossa natureza humana para ter uma identidade celestial. E aí, quando nós entendemos que somos parte dessa nação celestial, que nós somos parte desse povo celestial,
quando nós entendemos que nós estamos conectados e muito além desse ciclo interminável do desejo humano e prontos para estarmos com essa identidade celestial, nós entendemos alguns versículos, como por exemplo, em Cristo nós somos mais... Por que nós somos mais do que vencedores? Por quê? Porque só é vencedor quem está competindo. Se você não está competindo, você não é vencedor. E você fala assim, então, eu não estou competindo, porque eu nem preciso competir. Entendeu? Eu sou mais do que vencedor porque eu não estou na competição. Eu sou mais do que vencedor porque eu não preciso competir. Porque se eu for competir, é esforço meu. Eu mereci vencer. E eu não preciso disso. A graça me basta. Ou, vamos lá para o livro que eu gosto? Se está tudo bem, eu estou feliz, porque meu vazio está preenchidinho. Se não está tudo bem, eu estou triste, porque está o meu vazio ali, certo? Aí eu olho para Jó, e Jó, numa das frases que se repete bastante, que ele é mais conhecido, Deus deu e... Ou seja, está ruim, mas está com Deus. Está bom, mas está com Deus. Por quê? Porque se a situação está ruim, isso não me causa vazio. E se a situação está boa, isso não me causa orgulho. Por quê? Porque tudo é obra de Deus. Eu não estou nesse ciclo. Eu saí desse ciclo. É fácil sair desse ciclo? Não é. Nos tempos de hoje é mais fácil sair desse ciclo? Claro que não. Nós somos chamados para sair desse ciclo. Nós somos chamados para sair desse ciclo. E aí, quando você consegue lutar contra, porque sair é difícil, quando você consegue lutar contra, você consegue perceber outras coisas. Eu não preciso mais cuidar das minhas finanças, eu preciso cuidar das minhas finanças, eu ajudo pessoas a cuidar das finanças, eu acho que disciplina financeira é extremamente importante, indisciplina financeira nos afasta de Deus, mas quando eu não sou mesquinho, melhor, né? Melhor do que não cuidar das finanças. Quando eu não sou mesquinho com as coisas de Deus, a provisão vem. Quem é fiel no dízimo já aprendeu que você faz mais com 90 do que o que você faz com 100. Se você não testou isso, esse é um ponto muito interessante. Deus, não é desrespeito você desafiar Deus nessa área. E é a única área que Deus fala, me põe à prova. Deus não fala, me põe à prova para saber se eu sou Deus. Deus não fala, me põe à prova para saber se eu sou o Senhor. Mas fala, me põe à prova para ver se eu não vou encher a sua burrica, encher o seu fardo, bem sacudido. Nós somos chamados a sair desse ciclo. Nós somos chamados a sair desse vazio. Nós somos chamados a construir o reino. Construir o reino. De tal modo em que nós vamos fazer grandes obras e ao fim da vida, quando chegarmos diante do Senhor, nós vamos receber eu não sei se vai ser uma caixinha, se vai ser um baú, se vai ser um container, sabe aquela que vem, ó, o caminhão engata, o caminhão é tão grande que tem até alarme, assim, né, quando ele engata a marcha atrás, né, vem um container assim e tal. Não sei o tamanho da obra que você vai chegar. O que eu sei é que, diante do céu, na hora que chegar o dia último, em que estivermos diante do céu, 24 anciãos, 24 homens sábios, 24 sábios receberam coroas. E aí, quando eles receberam coroas pelas grandes obras que eles tinham feito, eles tiraram a coroa e colocaram diante do Cordeiro, dizendo, então, é assim, eu sei, eu fiz por merecer, tem gente que acha que eu mereci, mas lá no meu coração, eu não fiz pela coroa. E devolve a coroa para o Cordeiro. A obra feita por meio deles, na verdade, era a obra de Deus. Nós somos chamados para isso. Quanto mais nós nos conseguimos nos esvaziar da nossa natureza humana,
mais nós alcançamos a nossa identidade celestial. Por isso que nós precisamos nos render diante do Senhor. Por isso que nós somos chamados a nos entregar plenamente a Deus. Eu sei que é natural da nossa vida nós passarmos por um processo de entrega. Esse processo, dentro da teologia, é chamado de santificação. Tem área da sua vida que ainda não se converteu. É normal. Na minha também tem. Alguns é a área da carteira, outros é a área do sentimento, outros é a área do reconhecimento, outros é a área, tanto faz. É a história do irmão que recebeu a medalha de irmão mais humilde. E no outro domingo, ele estava lá na igreja com a medalha de irmão mais humilde. Todos nós temos áreas que nós não nos convertemos ainda, que nós precisamos entregar. Todos nós temos desafios para serem entregues. Se você não tem nenhum, já me avise, porque semana que vem vai estar um pouco corrido, mas eu acho espaço para ir no seu velório. Você está pronto para ir para o céu, você vai logo. Então não se preocupe, eu vou estar lá, vou levar uma florzinha para você, vou chorar junto, vou cantar aqueles hinos de sempre, que a gente sempre canta nos velórios. Tá? Tu vai morrer e vai logo. Fica tranquilo, você já está totalmente convertido, você vai para o céu, não se preocupe. Mas se você não vai semana que vem, você ainda tem áreas para que Deus possa atuar na sua vida. Por isso eu queria encerrar a mensagem de hoje orando e pedindo a Deus que nos converta plenamente nessas áreas. Vamos orar?